Amigos, deixa eu dar a minha visão a partir dessas pesquisas e toda essa trama que está sendo urdida, né, no cenário político da cidade de São Paulo. A impressão que eu tenho é que o plano esquerdista é mais amplo do que parece. Se nós observarmos o comportamento das frentes ditas mais conservadoras, você poderá ver claramente o que a gente chama o efeito The Thing, né? É o efeito daquele filme famoso de ficção científica e de terror, em que o ser extraterreno assume, né, a forma e a identidade das pessoas que ele vai, né, fagocitando. E o que nós estamos vendo é uma esquerda fagocitando os personagens de referência à direita, de maneira a preparar o cenário, o quadro eleitoral, para uma vitória esquerdista em São Paulo. Isso começa com toda a manobra para negar espaço ao Ricardo Salles nessa disputa. Seria uma boa disputa, uma polarização efetiva, com um membro que é legitimamente de direita. Aí, nessa manobra, o que a gente vê é o encapsulamento dos bolsonaristas e de Bolsonaro numa armadilha montada por PL, pelos republicanos, meu partido hoje, pelo MDB e pelo PSD, o Kassab. Se nós observarmos, esses partidos estão na base do governo Lula. Estão na base do governo Lula. São os partidos que ocupam o famoso centrão. Não há ideologia, não há conservadorismo. O que há é uma articulação muito inteligente partidária para assumir espaços e aí ampliar a capacidade de negociação com o governo que esteja de plantão, seja ele qual for. E hoje o governo que interessa é o governo central, o governo federal, que é de esquerda. Esse é o sistema de diálogo desses partidos. Então, o que fazem esses partidos? Eles inviabilizam qualquer candidatura à direita para preparar um cenário favorável a Boulos, favorável à chapa do PT. Eventualmente, caso haja algum infortúnio dos candidatos apresentados, obviamente eles estarão ocupando um espaço à esquerda e não à direita. Veja o exemplo do atual prefeito, que eu respeito muito, fui secretário dele e tal, mas que até hoje não alterou o seu secretariado. O que ele tem hoje é um secretariado formado não por gente à direita, o único que estava ali à direita caiu. É um secretariado formado por tucanos, por PSDBistas, alguns deles inclusive transferidos para o MDB, mas que não perderam a plumagem. E gente à esquerda. O próprio secretário Aldo Rebelo, hoje apresentado como uma opção do próprio Nunes para vice, poderia agradar a Bolsonaro, é um comunista de carteirinha, meu amigo pessoal, gosta demais do Aldo, mas é um comunista de carteirinha. Ou seja, conservador ele não é, ele é um patriota, mas não é um conservador. Então, é estranho o que nós estamos vendo. Nós estamos sendo enganados esse tempo todo por uma articulação muito mais ampla do que a gente imagina, que visa fechar as portas do município de São Paulo ao avanço de lideranças conservadoras e mimetizar posicionamentos de pessoas com posicionamento mais frágil, mais à esquerda, para manter um ambiente de esquerda, esquerdista dentro do município. É isso que nós queremos? É esse o futuro da cidade de São Paulo? Quer dizer, nós vamos ser aqui otários, nós vamos cair nessa jogada ampla de ver figuras que não têm liderança na área conservadora nenhuma. Né? Ver um candidato fraco e frágil ser a opção conservadora entre o ruim e o pior? E não termos uma polarização maior? Mesmo Pablo Marçal apareceu agora, tal, pode ser um cara um pouco mais radical, mas é de outro dia.
Ainda não diz a que veio, o partido fraco, frágil, não sabemos ainda sequer se o partido o manterá como candidato, né? O passado do PRTB não, não vocaciona, né, posições firmes nesse processo. E o que é pior, né, ainda temos o PSDB brincando lá com as candidaturas do Datena, que de direita, muito menos, né, em passados anteriores, em posições anteriores, desistiu na última hora de permanecer candidato, né? E, francamente, é um cara ligado ao Boulos. Então, a quem eles querem enganar com esse quadro que está sendo montado? Eles estão encapsulando os bolsonaristas, que são massacrados diariamente nessas conversas entre as chapas, não conseguem se impor. Prestem atenção em São Paulo, não conseguem se impor. São usados como lastro para negociações. Um Bolsonaro que está cada vez mais perdido nesse processo, dentro da sucessão municipal em São Paulo. E preso a um PL que o despreza. E fora ele, as grandes opções conservadoras que nós temos em São Paulo estão sendo todas descartadas. Prestem atenção no cenário. Eu convido os conservadores a darem um passo atrás para poder enxergar o grande quadro. Ok? Forte abraço.